Muita gente fala sobre essa questão dos carros elétricos. Muita gente fala, será que um carro elétrico presta? Será que não presta? Será que é uma coisa boa ou não? Eu vou dar minha opinião sobre isso, tá? Minha humilde opinião. Eu tenho já mais de 5 anos trabalhando no mercado de energia aqui no Brasil, tá? Além disso, sou formado em engenharia mecânica. Eu tenho pleno conhecimento da parte de mecanizado, eu tenho conhecimento na parte de máquinas térmicas. Então, eu acredito que eu consigo dar uma opinião pelo fato que eu tenho experiência no mercado de energia e também eu tenho experiência na parte de engenharia mecânica, tá? Então, o que eu quero transmitir nesse momento para vocês é basicamente uma opinião, tá? Se você tem outra opinião, se você ouviu fulano falando alguma coisa, beleza. Eu vou falar nesse momento aqui sobre dados, sobre fatos de coisas que eu já vi e eu já entendo. Primeira situação que eu vejo quando o pessoal fala sobre carros elétricos. Tem gente que fala, que adianta a gente fazer um carro elétrico se a eletricidade com que esse carro anda ali, ele é produzida através de combustíveis fósseis. É através de diesel, por exemplo, através de carvão, isso. Gente, deixa eu tirar uma dúvida para vocês. A grande sacada do carro elétrico é a descentralização da recarga do posto de combustível. O que isso significa? Basicamente que você, na comodidade do seu lar, pode ter um ponto de carga e você, quando chega em casa à noite, você pode deixar seu carro carregando. Basicamente é isso que faz total diferença. Porque o que acontece? Se eu posso carregar meu carro na minha casa, eu posso produzir a energia na minha casa com energia solar. Basicamente é isso, é muito fácil. Outro ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte, olha só a sacada. Quando a gente fala de combustíveis, qualquer tipo de combustível, seja um gás, seja um líquido, ele tem um poder calorífico. O que é o poder calorífico, Nelson? Basicamente é o poder, a energia que há dentro desse combustível em uma unidade de massa ou de volume. Normalmente a gente fala, quando a gente fala em combustível, a gente fala em unidades de volume, né, em litros. Mas eu vou te fazer uma comparação, uma pequena comparação. Falando do diesel, por exemplo, os motores de combustão interna são máquinas ineficientes. Por quê? Porque eles têm um rendimento de 30% a 40%, tá? Ou seja, de toda a energia que eu coloco dentro desse motor, ele consegue transformar de 30% a 40% dessa energia em energia mecânica. Basicamente, você coloca um combustível lá dentro, em forma de energia química, ele vai fazer um processo e ele vai transformar essa energia química em energia mecânica, que é isso que faz girar a roda, por exemplo. O que acontece? Se você pega, por exemplo, uma quilograma de diesel, e essa quilograma tem um poder calorífico dentro dele, na verdade, ele tem um poder, uma energia interna, ele consegue ter uma energia de 10 kWh, basicamente. Isso aí é em aproximado, tá? Vai depender muito disso, vai depender de várias coisas. Mas o que acontece? Se desses 10 eu consigo aproveitar o 30%, significa que eu só vou conseguir converter em energia 3, tá? Então o que acontece? Se eu pego uma quilograma de diesel, eu coloco num gerador elétrico, eu vou conseguir transformar esses 10 kW que eu teria em teoria de energia em 3 kWh de fato de energia elétrica. Por que isso é interessante, gente? Porque hoje em dia tem automóveis elétricos que com basicamente 1 kWh, com 1 kWh, conseguem andar 7,5 km. Obviamente que vai depender se é subida, se é descida, se é plano, mas eu estou falando de um terreno plano. Tem carros hoje elétricos que andam 7,5 km. Além disso, o que eu posso te falar? Outra coisa que eu posso te falar é que se você pega só 3 kg, por exemplo, o diesel nos geradores rendeu 3 kWh, por exemplo. Se você levar isso para um carro elétrico, ele vai conseguir fazer 22 km, entendeu? Com 1 litro. Então,
Olha só essa cara, tem carro hoje em dia que anda com diesel, que ele faz 7, 8, 10, 11, 15, entendeu? Já você pegou essa cara que com o mesmo diesel, colocando ele num gerador que muitas vezes não é eficiente, o carro elétrico já consegue bater a maioria dos carros que tem por ali. Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, que eu vejo assim, sendo bem sincero, dentro do mercado de energia, é a evolução das baterias. A evolução das baterias tem sido uma coisa incrível, porque antigamente a gente via, por exemplo, só baterias de chumbo ácido, aí veio a bateria de lítio, aí vieram as BMS, que são as que fazem a gestão das baterias, aí vieram outras tecnologias que junto com as baterias de lítio estão entregando não só uma maior durabilidade, sino uma maior profundidade de descarga. Por exemplo, uma bateria estacionária de chumbo ácido, ela tem uma profundidade de descarga de 20%. Uma bateria de lítio hoje tem uma profundidade de descarga de 90%. O que isso significa? Que com uma carga eu consigo um maior aproveitamento da energia. Além disso, a gente vê que as baterias hoje têm basicamente uma vida útil de 6.000 ciclos. Isso aí é muita coisa, entendeu? É muita coisa mesmo. E eu quero falar para você, se um carro tem uma autonomia, por exemplo, de 300 km e a bateria dele tem uma vida útil de 6.000 ciclos, é simplesmente você multiplicar 6.000 vezes 300. E o número que vai dar aí é assustador, porque a maioria dos carros a combustão que tem hoje não fazem essa média. Então, a gente vê que fazendo as contas, o carro elétrico ele apresenta uma vantagem para o consumidor. E essa vantagem é a economia. E ao meio ambiente também apresenta vantagens, porque ele não traz, na verdade o que acontece não é que não traz contaminação, mas a gente consegue fazer uma melhor gestão dessa poluição, entendeu? Porque se eu coloco energia solar na minha casa, essa energia que está se produzindo é limpa. E a energia que eu vou utilizar para carregar o meu carro elétrico, basicamente uma energia limpa, entendeu? E aí, obviamente que a gente entraria em outros debates, outros temas, e a bateria ela produzia com lítio, a mina, tudo isso, mas esses são outros temas, gente. Eu quero lembrar vocês que o carro a combustão hoje que a gente utiliza, ele é feito na sua maioria de aço, é fundição, e a fundição ela não sai do nada, gente. Tem milhares de minas de produção de mineral de ferro, gente. Isso aí é fato. Tem muita regulamentação com relação à fundição. É um processo que contamina muito. Se gasta muita energia, gente, para extrair o ferro da terra e, além disso, é transformar esse ferro em aço. Porque tem um procedimento, entendeu? Então, tudo isso, gente, a gente colocando isso na esteira, e se a gente é empreendedor e a gente olha para o futuro, a gente entende que o carro elétrico é uma opção muito possível lá na frente, no futuro. Hoje, eu acredito que a pessoa que está na cidade, que ele faz sua correria na cidade, ele vai no serviço, vai levar o filho na escola, vai fazer isso, aquilo. Gente, se a pessoa anda até 300 km por dia, um carro elétrico fica top para ele. E eu quero falar para você que se, por exemplo, você vai fazer uma viagem, você se programa, você consegue de boa, entendeu? Uma viagem de 150 km, 40 km, você consegue fazer tranquilo. E obviamente vai depender muito do carro, porque já tem carros que andam 400, 500 km. Então, a minha humilde opinião, como uma pessoa que tem experiência no mercado de energia e na parte de engenharia mecânica, eu acredito que daqui a alguns anos a gente verá muitos carros elétricos funcionando, muita gente lucrando muito dinheiro por conta da economia desses carros. Se eu faço para vocês, eu estava falando com um amigo meu nesses dias sobre a questão, ele faz Uber no aplicativo, 99, vários aplicativos, e a gente estava colocando na caneta o custo do quilômetro para um carro elétrico, considerando que você vai carregar ele na tomada, você vai pagar a energia da concessionária direto, você não vai colocar energia solar. Gente, é assustador, tá? O quilômetro
E você vendo ele ali desse ponto de vista, você considerando manutenção, considerando pneu, considerando tudo isso, gente, é incrível. Você vai gastar 50 centavos por quilômetro andado, entendeu? Considerando todos os custos. Se você for considerar a sua energia, a gente está falando de 11 centavos. Então é uma coisa a se pensar. A gente precisa abrir nossa cabeça para esse novo mercado. Eu vou te fazer um convite, se você achou interessante tudo que eu falei, gente, se inscreve no canal, curte, entenda sobre as coisas que eu estou conversando aqui nesse canal, tá bom?